Senhores, senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9 mais uma vez. Senhores, quanto mais eu vejo as discussões aqui no YouTube, mais eu sei que nós não vamos chegar a lugar nenhum. E se as pessoas estiverem esperando que vlogueiros, senhores, as pessoas realmente estão esperando que nós vamos formar opinião, eu tenho pena disso. Aliás, eu sinto pena disso tudo, cara, porque com as pessoas são inocentes. Eu já falava aqui de política, que é ridículo você se colocar como esquerda ou direita, porque, senhores, esquerda ou direita não existe mais. Existe o boneco da esquerda, o boneco da direita. Sistemas religiosos, senhores, são o ópio do povo. Só para fazer a gente esquecer que não existe sentido nenhum. Nós vivemos em um estado de esquecimento. E a ingenuidade das pessoas com relação à política, a sistemas religiosos e ideológicos, é algo que, apesar de tudo que eu vi, é algo que ainda me chama a atenção. Porque isso demonstra realmente que todos os anos de manipulação, realmente eles fizeram um dano enorme, a ponto de nós não sabemos nem quem nós somos. Nós não temos propósito nenhum, mas nós nos apegamos à nossa vida civil. Nós queremos ter isso que chamam de vida digna, humana. Mas eu estava pensando nesse negócio de esquerda ou direita, porque eu ainda vejo discussões aqui e as pessoas dizem: você é de direita, e as outras lá acusam, dizem: vocês são de esquerda, vocês são comunistas, anarquistas, degenerados. Nós achamos que as pessoas de direita são os nazistas, senhores. Nós estamos brigando aqui embaixo e essa briga não vai fazer a menor diferença. Quem tem controle são pessoas que têm muito dinheiro, são grandes corporações. O que eu fico pensando às vezes é porque essas grandes corporações eles desenvolvem tecnologia que simplesmente nós não sabemos nem, não podemos nem imaginar. E eu vejo grandes empresas e eu li os livros do William Gibson, talvez vocês conheçam, o Neuromancer, escritor de ficção científica, iniciou o gênero cyberpunk, só que eu vejo o William Gibson como uma espécie de, como se ele estivesse prevendo realmente o futuro. Ele escreveu a maioria dos livros, ou pelo menos os principais, no final da década de 80. Vocês devem ter visto um filme Blade Runner. E o clima é parecido, vamos dizer assim, o universo do William Gibson, para vocês terem, vamos dizer, um ponto de referência visual parecido com aquilo que vocês viram no filme Blade Runner, apesar do filme Blade Runner ser de 82, se eu não me engano, mas é aquela mesma visão do futuro, um certo teor, porque nós imaginávamos o futuro antigamente, pelo menos antes da década de 80, como algo que fosse limpo, perfeito, claro, nítido, com tudo funcionando bem. Nós vemos que o futuro se apresenta cada vez mais de forma caótica, que é esse gênero cyberpunk.
E nesse mundo, corporações controlam países. A nossa política ela não faz mais sentido nenhum. O desenvolvimento tecnológico ele é para bem poucos. Nós pegamos o que escapa. Eu vejo empresas de biotecnologia. Eu vejo empresas como a própria Google, por exemplo. Essas empresas estão tendo um controle enorme da quantidade extrema de dinheiro que eles têm e influência. Dinheiro se troca por influência política. Quanto mais dinheiro você tem, mais influência política você tem, de forma que nossos partidos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita, isso não faz mais sentido nenhum. O que faz sentido são as pessoas que financiam esses partidos. São as pessoas que compram esses partidos. E sim, os multinacionais estão acima de todos nós, principalmente quando eles lidam com tecnologia. E desenvolvimento humano, ele só é interessante para essas pessoas enquanto ele for lucrativo para elas. Nós vimos que nossos políticos, sejam, mais uma vez eu digo, esse negócio de esquerda e direita, isso não faz mais sentido. Isso não faz mais sentido. Políticos são pessoas que são compradas, eles podem ser de que partido for. As pessoas acreditam em política porque as pessoas têm a falsa impressão de ordem. Está aí a mídia cumprindo seu papel. Nós achamos que se nós não tivermos essas pessoas que nos deem ordem, nós acreditamos que tudo isso vai desabar em volta. Que esse mundo é sustentado por essas pessoas, quando na verdade não é. Mas mais uma vez, eu acho que o que eu queria dizer aqui é o que ainda me chama a atenção, ainda me chama muita atenção. A ingenuidade dessas pessoas. A ingenuidade delas pensarem que, senhores, que nós podemos mudar, ter qualquer tipo de mudança do ponto de vista democrático. Democracia perde o sentido quando políticos podem ser comprados. Isso é o que ocorre hoje. E algumas pessoas me acusam de anarquista, como se houvesse algum tipo de ordem que sustentasse. Sim, nós temos dezenas de milhões de favelados. Existe ordem aqui. A polícia que deveria nos proteger, ela nos caça, ela bate em pessoas como animais na rua. Pessoas que têm muito dinheiro não vão presas. Políticos são comprados dia e noite. Esquerda ou direita não faz mais sentido. Sistemas religiosos fazem lavagem cerebral. Senhores, onde é que existe essa ordem? Onde é que está essa ordem? Porque você sai de casa e você vê os carros passando na rua, você vê as linhas de ônibus, vocês veem transporte, vocês veem pessoas comprando e vendendo e vocês acreditam que isso é ordem. Ordem existe, no mesmo sentido que existe ordem para que os escravos trabalhem. E nós ficamos nos degladiando aqui embaixo. Eu vejo blogueiros, eu vejo pessoas que têm qualquer tipo de influência na opinião de outros. E pessoas são tão ingênuas ainda. A situação é precária. Não é só no sentido físico. Nós
Enquanto nós acreditávamos nos nossos sistemas religiosos que nos davam algum tipo de meta na nossa vida, nós achávamos que nós estávamos seguindo algum tipo de percurso, no sentido de civilização, como civilização humana, ou que qualquer tipo de percurso estava sendo seguido. Eu não vejo esse percurso. Eu não vejo nenhum tipo de meta. Eu não vejo ordem. Como eu digo, a ordem que existe é para que não mexa com os escravos, deixem que eles trabalhem. E nós esquecemos disso. Nós temos nossos brinquedos que nos distraem. Nós temos nossos programas, nós temos as pessoas que cuidam do entretenimento, do pão e do circo. Nós dizemos que isso tem ordem, ou que nós estamos seguindo. E as pessoas dizem anarquista, niilista. Senhores, será que eu estou gritando no meio do deserto? Ou será que ninguém? Você sabe que não existe sentido nenhum, não existe trajeto nenhum a ser seguido. Nós simplesmente tentamos encontrar alguns prazeres que nos façam esquecer que não existe sentido algum na vida em que nós estamos levando. E eu não acredito que você deixar isso claro na sua vida. Eu não acredito que é porque você quer que o mundo acabe, como algumas pessoas podem pensar de mim, ou que só estou dizendo que não existe sentido algum, não existe percurso algum a ser seguido. Enquanto nós acreditávamos nos nossos sistemas ideológicos, enquanto nós acreditávamos em democracia, república, representatividade política, paraíso, senhores, tudo isso é igual. Isso é como quando a igreja dizia que os escravos deviam servir aos senhores, porque os senhores eram a imagem de Deus aqui na terra. É a mesma coisa. E eu só deixo claro que o quanto nós somos pequenos, desprotegidos. Porque é óbvio que você pode estar numa situação agora, você ter casa e comida. Aí, senhores, centenas de milhões não tem, talvez você caia na mesma situação. Assim. Principalmente se você é uma pessoa jovem. Se você consegue suprir minimamente as suas necessidades, você fará de tudo para esquecer. Ou simplesmente para não se concentrar nessas coisas. Nosso sistema político ele é uma ilusão. Da mesma forma que nossas religiões. Não existe diferença alguma. Mas e eu pensaria razões para esse tipo de desenvolvimento. Se nós não temos mais nós não temos mais as nossas mentiras que possibilitem que nós possamos dormir à noite sossegados. Nós vivemos só o dia a dia, nós esperamos que você sobrevive nas próximas 24 horas. Às vezes você tem alguém, algumas pessoas que dependem de você e você diz, isso é a razão da minha vida. Mas seria arrogância demais pensar que todas as pessoas deveriam seguir esse caminho. Que talvez porque você tem alguma coisa que te faça esquecer da falta de sentido.
Talvez você pense que todos os outros deveriam se enganar da mesma forma. Eu continuo pensando da mesma forma. Eu não acho que seja. Eu não acho que fechar os olhos para isso. É literalmente como se a gente não tivesse razão alguma. Mas nós mentimos e o pior de tudo, nós brigamos uns com os outros, aqui ou fora. Desesperadamente, nos agarrando às nossas opiniões e pensando, senhores, que elas nos proporcionarão algum futuro melhor. Você acha que sistemas religiosos são piada? Nosso sistema político é a mesma coisa. Então, é simplesmente uma questão de você ter maturidade suficiente. Maturidade suficiente para aceitar isso. Então, você diz, eu só quero ficar vivo. Eu não vejo razão alguma, eu simplesmente vivo cada dia. Será que não é exatamente isso que eles querem? Será que a nossa condição mental não é frágil, desequilibrada, sem base alguma, por algum motivo? Bem, mais uma vez eu digo que corporações mandam nesse planeta. Que o desenvolvimento tecnológico de ponta não está nas nossas mãos e ele não vai ser voltado para uma vida confortável para você e para mim. Sistemas políticos são uma piada e se você acredita em qualquer um deles, você não é muito diferente de pessoas religiosas. E eu tento conviver com isso porque eu penso, isso vai continuar e eu não vejo sentido algum. Mas nós vivemos dia após dia, nós andamos, nós seguimos em frente. Mas a falta de sentido, senhores, ela simplesmente não sai da frente dos meus olhos, eu não consigo me esquecer, mesmo com os meus brinquedos, mesmo com as minhas distrações diárias. A falta de sentido. Ela é imperativa. E nós não temos mais nossos sistemas religiosos que eles evaporaram, que não tinham base nenhuma. Mas isso coloca outra questão que é o seguinte, era eles que davam a razão da nossa existência, mesmo que fosse um monte absurdo de mentiras. Mas agora que algumas pessoas conseguem sair de dentro deles, eu me pergunto, qual é a razão agora? Que nós não estamos indo para o paraíso, nós não estamos construindo uma civilização melhor, nossos sistemas políticos são uma piada, da mesma forma que nossos sistemas religiosos, nossas estruturas religiosas, a ciência, da forma como ela é ensinada hoje, é uma fraude, principalmente porque não diz da onde a gente veio ou qual o caminho que nós estamos seguindo. A existência humana é frágil, tanto no sentido físico quanto mental. Nós não temos base alguma em que nos sustentar. Quando nós tínhamos guerras e guerras para nos distrair, o tempo passava, mas agora, senhores,
nós trabalhamos e o que é que nós estamos construindo. Então, eu coloco assim, a grande questão, coisa que eu me pergunto. Será que o erro está em mim? Será que a culpa é minha por não me deixar levar? Quer dizer, eu não sei se eu gostaria de me enganar. Eu sei que seria muito mais confortável se eu fizesse isso. E quando eu me interessei por filosofia, eu esperava receber respostas, e quanto mais eu li, menos respostas eu recebi. A filosofia, no meu caso, só teve um papel de destruir aquilo que eu recebi da sociedade, vamos dizer assim, mas eu não consegui construir nada no lugar, não consegui achar nenhum tipo de sentido. E eu me vejo assim como niilista, não como uma pessoa que prega anarquia, porque, senhores, a anarquia ela está no topo da pirâmide, a ordem é só para quem está embaixo. Vocês não acham, não? Eu não sei se eu me sinto culpado. Eu não sei nem como eu deveria me sentir em relação a isso. Eu, eu cresci nessa cidade. Eu vejo essa cidade. Ela está se tornando meu túmulo. Eu não encontrei razão alguma. Nenhum tipo de resposta que me desse qualquer tipo de razão, vamos dizer assim. Eu me pergunto, Senhor, será que eu estou sendo pessimista demais? Será que é simplesmente mau humor da minha parte olhar para essas coisas ou ter esse tipo de visão? Tecnologia é a única saída. Pelo menos essa é a visão que eu tenho agora. Talvez nós consigamos entender melhor o que nós somos, para onde nós estamos indo, devido ao nosso desenvolvimento. Mas, como eu digo, o desenvolvimento tecnológico que realmente importa, ele não é feito para nós, ele não está nas nossas mãos. Senhores, talvez eu simplesmente tenha um problema em não engolir determinadas coisas. Mas as pessoas podiam pensar que isso é uma questão de inteligência ou esperteza. Mas isso não me faz, isso não faz a minha vida mais feliz, isso não faz com que eu me sinta melhor. Mas eu simplesmente não tento me enganar, achando que há algum sentido, algum tipo de evolução. Se cuidem, senhores.